Quero saudá-los com a paz do Senhor. Está em Vila Fátima, além de honroso, é emocionante para todos nós, pois primamos e temos um elo de amizade e companheirismo com o pastor Jaime Lucas Sacramento, esse companheiro, amigo, que faz a gente até ficar importante. Pastor Jaime, a última vez que se vemos aqui foi um domingo à noite, a menos que haja lapso de memória, e foi uma apoteose, foi um culto de muito avivamento e de muito Pentecostes. A gente, quando chega aqui, se sente bem, porque já é uma igreja abençoada e tem um grande líder, um grande pastor, a exemplo do pastor Jaime Lucas Sacramento. Por favor, queiram tomar os seus assentos. Eu quero cumprimentar a distinta esposa do pastor Jaime, irmã Elionides, deve estar nos ouvindo em algum lugar. Cumprimentar os companheiros, pastor Oswaldo, pastor Carlos, lá do setor 31, em Elimino Matarazzo. Rever alguns pastores que estão aqui em nossa retaguarda e também a satisfação de poder estar acompanhado de um grande amigo e companheiro, pastor Josué da Silva, que tem sido alguém que colabora, contribui com o nosso ministério. As minhas saudações aos obreiros que estão aqui nesta retaguarda, nesse púlpito, os saudando com o nosso abraço, o nosso apreço. Quero cumprimentar também nosso companheiro, irmão Diego Mesquita, que já foi consagrado ao pastorado, e sua distinta esposa, irmã Ana, esse casal que está vindo do interior de São Paulo, da cidade de Pacaembu. Ele trabalha com o nosso ministério, a Rede Menorá de Comunicações, desenvolvendo um trabalho com 8 emissoras de rádio que temos na web e na internet. E também ele desenvolve um trabalho de assistência administrativa à nossa Universidade Menorá, os nossos cursos básico, médio e bacharel em teologia. E quero inclusive informar ao pastor Jaime e a esse distinto setor que a nossa Universidade Menorá acaba de ser reconhecida e ao mesmo tempo autorizada pelo Conselho de Educação e Cultura das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa Convenção Geral das Assembleias do Brasil. E o pastor Jaime faz parte desta família Menorá, faz parte da Universidade Menorá. Eu posso chamá-lo de diretor, é um dos nossos diretores, como também o pastor Josué da Silva tem a sua liderança junto à nossa Universidade Menorá. Um prazer muito grande estar convosco aqui esta noite, numa sexta-feira. Nós sabemos que é o final de uma semana, os irmãos tiveram suas atividades durante a semana, atividades durante o dia, no seu trabalho, e alguns certamente estão aqui cansados, mas sempre prontos para servir a Deus, para estar presente na igreja, neste culto que para nós é um dos maiores cultos da igreja, que é o culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus. Eu continuo na América, na cidade de Boca Raton, onde resido, coopero junto ao pastor Joel Freire Costa, que além de meu pastor presidente, é meu superintendente. Quero trazer dele as saudações ao pastor Jaime, ao ministério, à igreja, e servimos ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Flórida. E sempre 2 ou 3 vezes
conferências, seminários. Eu estou vindo desde o dia 23 de fevereiro na Bahia, onde pregamos pela manhã na maior igreja batista de Salvador, Igreja Batista Central. Estivemos à noite no nosso templo central, na Liberdade, na rua Lima Silva, onde ministramos domingo e segunda-feira. Depois fomos para a cidade de Santo Amaro e seguimos durante aquela semana, e no início de março já estávamos aqui em São Paulo, onde fomos a Franco da Rocha e ali desenvolvemos um seminário sobre a família cristã, e depois nós voltamos anteontem para um grande culto na congregação Santa Delfa. Depois estivemos participando de outras atividades. Nesta semana estivemos em Vila dos Remédios com o pastor Jairo Lucas Sacramento, um amigo de longas datas e que há tempo não víamos. E nesta semana nós também participamos de atividades em outras igrejas, mas especificamente nesta sexta-feira estamos com os irmãos aqui na Vila Fátima. Eu quero convidá-los, sem perder tempo, para a leitura de um texto bíblico que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículos 19 e 20. Com este texto, nós estaremos falando sobre fazendo escolhas certas. Fazendo escolhas certas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhe havia de dar. Fazendo escolhas certas. Nós temos aqui opções que nos são apresentadas neste texto bíblico, onde encontramos a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quando falamos em escolha, nós estamos falando em decisão. Quando falamos em escolha, estamos falando de alguém que dá a sua preferência por uma determinada coisa. Existe uma frase que eu considero célebre, que diz que todas as escolhas são importantes, porque elas determinarão o amanhã das nossas vidas. É por isso que temos que ter cuidado com a escolha. Precisamos fazer escolhas certas, porque se não soubermos fazer escolha certa, nós estaremos sendo prejudicados por falta de uma sábia escolha daquilo que pretendemos. Como têm sido as suas escolhas? Você tem escolhido a vida? Você tem escolhido a bênção? Quando Deus
O segundo poder, o afetivo ou sensitivo. E o terceiro poder é chamado de poder volitivo. Quando falamos que Deus deu ao homem, pois Deus não fez do homem um robô para que fosse controlado, isto é, através de controle remoto, o levasse para a direita ou para a esquerda. Deus dotou este homem do que nós chamamos de livre escolha, do que nós chamamos de livre arbítrio. O homem é árbitro de si mesmo. O homem é que decide a sua vida. A Bíblia diz, pois, acerca de Josué, no capítulo 24 do seu livro, quando ele diz que os seus pais escolheram os deuses dos amorreus, ou da terra onde habitais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma escolha certa, é uma escolha de bênção. Tem pessoas que fazem a escolha do pior, faz a escolha do ruim para a sua vida, do incerto, e isso vai lhe trazer consequências terríveis na sua vida. Quando Deus dotou o homem do poder intelectivo, Deus estava dizendo que o homem passaria a ser um ser com pensamento, ou seja, o homem pensa. Você está aqui e está pensando, você está aqui e está refletindo. Estas palavras que por mim estão sendo ministradas, você está aqui e já está pensando acerca do tema da reflexão desta mensagem. Então, Deus não fez um homem para viver sem um intelecto, sem um pensamento. É bom lembrar que esta faculdade é atribuída a Deus. Deus também pensa, Deus pensa em mim, Deus pensa em você, Deus pensa em nós. E a Bíblia diz lá em Jeremias que os seus pensamentos são de bem e não de mal. Aleluia! O homem pensa, Deus também corresponde pensando. Ele está aqui para abençoar a sua vida. O homem possui um segundo poder, é o chamado poder afetivo ou de sensibilidade. O homem se entristece, chora, geme, o homem se alegra, o homem fica feliz em alguns momentos. Esse é um poder que Deus colocou no homem, mas também Deus possui esse poder, o poder sensitivo. Ele está aqui nesta noite e Ele está dizendo: eu te amo, eu te entendo, eu compreendo a sua situação, eu estou acompanhando os seus passos. Ele tem amor por você, Ele sente por você, Ele se alegra com a sua carreira, com o seu sucesso, com o seu êxito. Ele está sempre feliz com a sua vida. Mas também este Deus chora. Lá em João capítulo 11, versículo 35, o texto diz que
chamado volitivo. Esse poder volitivo significa dizer que o homem tem vontade, que o homem escolhe, que o homem tem opção. Se o homem escolhe o errado, o faz por sua própria iniciativa. Se o homem escolhe o mal, ele o faz por sua própria iniciativa. Se o homem escolhe a morte, ele o faz pela sua própria iniciativa. Se o homem escolhe a maldição sobre si e sobre a sua família, a escolha é feita através dele. Se o homem escolhe ir para o inferno, para a condenação, é uma escolha do próprio homem. Deus não fez o errado para o homem. Deus não fez o mal para o homem. Deus não fez a morte para o homem. Deus não fez a maldição para o homem. Deus não fez o inferno para o homem. Sim, o contrário. Deus fez o certo para o homem. Deus fez o bem para o homem. Deus fez a vida para o homem. Deus deu a bênção para o homem. Deus deu o céu e não o inferno para o homem. Qual é a sua escolha essa noite? Eu poderia citar na Bíblia vários personagens que não fizeram escolhas certas. Entre eles, o primeiro, vamos nos lembrar da família patriarcal. O nome dele era Esaú. Ele não fez uma escolha certa. Esaú era o primogênito, filho de Isaac. E veja que esse Esaú, ele era um exímio caçador. Ele sabia encontrar as caças com as quais podiam fazer guisado para o seu próprio pai, aquela sopa gostosa de lentilha. E o velho Isaac já estava na proximidade do fim da sua vida e ele quase não enxergava mais. E de repente ele chamou os dois filhos e disse: vocês, Esaú e Jacó, vão escolher, vão fazer a última coisa que me agrada. Evidentemente, Esaú, como era grande caçador, disse: eu vou buscar uma caça para o meu pai. Ele saiu, mas não conseguiu a caça tão desejada para o seu pai. Jacó ficou com a sua mãe e evidentemente disse: eu vou fazer um guisado, vou fazer um manjar, vou fazer uma sopa apetitosa para o papai. E de repente vem voltando Esaú, mal sucedido na busca de sua caça, e sente o cheiro do guisado, sente o cheiro do manjar de lentilhas, e ao sentir no seu olfato aquele cheiro tão gostoso, aproximou-se. Era a sopa que a mãe e Jacó haviam preparado para Isaac. E ao chegar diante da mãe, Esaú disse: eu quero um pouco desse manjar. E a mãe disse: não, quem fez foi Jacó para o seu pai. E ele disse: não, eu quero desse manjar. E Jacó aproveitou a oportunidade e disse assim: olha, eu só te darei este manjar, eu só te darei esta sopa, esse guisado, se você renunciar à sua primogenitura. E ali estava o caráter na vida de Esaú. Esta noite Deus se defronta com o seu caráter. No caráter de Esaú, nós encontramos um homem falho, um homem que não prestigiava nem considerava
sucessor de Isaac. E hoje nós deveríamos dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas não podemos falar, porque Esaú rejeitou, fez uma escolha errada. Ele disse assim: de que me vale ser primogênito, ser alguém com direito, se eu estou com fome? Isso significa dizer que Esaú escolheu o material do que o imaterial. Isso significa dizer que Esaú escolheu algo que não era espiritual em detrimento do espiritual. Esaú estava escolhendo o que estava diante dos seus olhos, o efêmero, do que o permanente. Quantas pessoas em nossos dias estão fazendo pouco caso das oportunidades que Deus lhe oferece, e certamente entrarão na galeria dos que colocaram a dizer: poderia ter sido. Esaú está na galeria daqueles que poderiam ter sido. Quem sabe você que é diácono diz: de que me vale ser diácono? Quem sabe você que é presbítero não valoriza a sua função como presbítero? Quem sabe você, evangelista, pastor, tem funções sacerdotais, ministeriais, não valoriza aquilo que Deus te deu, fazendo escolhas certas. Sabe o que a Bíblia diz acerca de Esaú? Deus diz assim: eu rejeito a Esaú e aceito a Jacó. Lá em Hebreus está escrito assim: ninguém seja fornicário. Olha como Deus chamou exatamente Esaú: fornicário e profano como Esaú. Trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Como é que você está administrando a oportunidade que Deus lhe deu? Como é que você está administrando os talentos que Deus tem colocado em suas mãos? O que você está fazendo do que Deus o dispôs para você? Quem sabe você esteja como Esaú, dizendo: isso não me vale nada, isso não tem importância de nada. Não, meu irmão, faça a escolha certa. Comece a dizer e a valorizar aquilo que Deus tem te dado. Deus te deu uma boa voz, use esta voz para glorificar a Deus, para cantar, para pregar, para testemunhar. Deus te deu 2 lindos braços, com bonitas mãos. O que essas mãos estão sendo feitas, utilizadas? Lembre-se que você não pode chegar diante de Deus com as suas mãos vazias. Use o de melhor que Deus tem lhe concedido. Faça melhor escolhas. Não faça como Esaú. Trocou o material, não é? Trocou o material em detrimento do imaterial. Deus tem muito mais para realizar na sua vida. Deus quer realizar muito mais, mas não veja apenas o aparente. Não esteja só diante do visível. Deus tem o invisível para a pessoa. Não esteja somente diante do natural. Deus tem o sobrenatural